Agora sim. Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, Quando as pessoas me perguntam, né, acho que eu já disse para você, eu digo, está tão bem que não dá para ser melhor. né? A gente, eu não sei se eu pergunto assim, eu não falo assim, como é que você está, né? Eu não pergunto se está tudo bem, porque a gente está acostumado a falar está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Mas existe uma teoria, né, na psicologia que mesmo quando nada está bem, você tem que sempre dizer está tudo ótimo, É, trair pois, coisas boas. pois é, para atrair, para dar pensamentos positivos. Positivos, é. É, Mas até nesse caso aqui, eu acho que não pega bem a gente falar que está tudo ótimo. Mas, pois é. de qualquer maneira, Não, eu vamos lá. digo, está tão bem que não pode ser melhor. Não pode ser melhor. Então, as pessoas já Última, entendem. né? Nós estamos no 16º dia? Sétimo. Hoje é 17? dia 20, 3. 23, décimo e sexto. começou no dia 7. 16º, né? Eu não sei, olha, ontem à noite, quando 16, mais falou 7, porta-voz. 23. Pois é, mas quando se conta dias, Ah, você conta um por um, assim. Ontem, o repórter. como é que chama? Não, repórter, porta-voz. Ah, Porta-voz do Exército, ele faz declarações 2 vezes por dia, uma ah. vez de manhã, uma vez à noite. Então, à noite, então, como para os judeus, o dia começa depois que o sol se põe, já é outro dia, Ah, ele já tá. falou, então ele falou 17º dia. Bom, então, eu Né? não sei. Bom, sendo 16º, É porque 17º, em Israel é assim, né? O dia é, conta a eles, partir do mas, pôr do sol e começa a partir, né? bom, Então, então estamos aí entre o 16º e o 17º dia, 7º dia. e hoje não, esses últimos 2 dias, pelo menos aqui em Tel Aviv, não tivemos, ontem e hoje, pelo menos até agora, são agora 16 horas e 4h30. 32 minutos, não tivemos nenhum míssil, nenhum foguete aqui em Tel Aviv, né? E em cidades do centro, e menos ataques continuam no sul, mas diminuíram a A frequência. intensidade. É, Agora teve há aí, pouco. aí as pessoas perguntam, ou eles estão aprontando alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa. O que Bom, pode ter acontecido? bom, hoje está mais ativo no norte. Pegou agora, há pouco tempo, coisa de uns 15, 20 minutos atrás, que pegou a parte de Haifa e as cidades que vão até Aco, aquele trajeto de Haifa, o Golfo, né, de Haifa. Então, caiu lá, né? Quer dizer, não caiu, foi atirado lá, mas foram Mas derrubados. foi tirado de Mas foram, Gaza ou do Hezbollah? não, de Gaza não chega lá. Então, Gaza é o Hezbollah. extremo sul e Haifa é no norte. Eles não têm em Gaza foguetes desse alcance. Isso foi do Hezbollah. A não ser que eles digam, que eles dizem também, que é o Hamas que está sediado lá no Líbano, que também manda. Isso quer Então, dizer o quê, Ruth? Que o Hezbollah está entrando no conflito? não, por enquanto não. Com Vai essa, jogar só por causa foguete? disso não estão. Olha, está uma coisa assim que não está muito compreensível. Mesmo os bons, analistas e desses que conhecem muito bem a política do Oriente Médio e dos países árabes, dizem que, por enquanto, não se pode dizer que o Hezbollah entrou na guerra. Eles estão atirando de vez em quando, menos foguetes, o Hezbollah praticamente não tem atirado foguetes, tem atirado foguetes antitanques,
que não são assim para pegar edifícios, etc. Mas eles lançam isso para postos do Exército, onde tem pequenos bunkers em que os soldados que estão ao longo da fronteira agora, né, e estão sediados, estão lá vigiando, e eles respondem, e também eles estão respondendo na mesma intensidade, não estão aumentando nem o tipo de armas que eles atiram e nem a quantidade. Quer dizer, nem Israel e nem o Hezbollah não estão dando demonstrações de muita inimizade por enquanto. Estão São mostrando, foguetes de paz. não são bem de paz, porque já morreu um soldado com um Pois é. foguete desse, mas não estão interessados em aumentar. No momento, eles mesmos dizem, é uma coisa que não dá para entender exatamente. O problema é que o governo do Líbano, já expliquei uma vez, o governo do Líbano fica nas mãos do Hezbollah, que o Hezbollah, além de ser uma organização terrorista, é, dentro do Líbano, um partido, e faz parte do Congresso, lá do Parlamento. Mas como a vida política lá no Líbano está uma confusão total, já tem quase um ano que não tem presidente, então a política está muito, muito difícil, e disseram aí os entendidos que ontem o Ministério da Defesa e a Comissão de Defesa do Parlamento, eles editaram uma tipo de declaração de mais de 200 páginas sobre a situação do governo libanês diante da provocação de guerra de parte do Hezbollah, de que eles não podem permitir, mas eles não têm como, se o Hezbollah resolver, que quem paga pelos ataques do Hezbollah contra Israel depois é o Líbano. A população civil. Sim, que o território não é do Hezbollah. O Hamas está no território deles. Agora, o Hezbollah não. O Hezbollah está no Líbano, que é um país, que é um Estado. E ele não é um país, ele é um partido e uma organização terrorista. Mas ele não é chefe de Estado, não tem Mas se primeiro-ministro. eles O não têm Hezbollah, autonomia, né, Ruth? Se o eles Líbano não. não tem autonomia, o que adianta, né? Sim, porque o Líbano sempre foi muito fraco do ponto de vista militar, porque era um país de paz. De paz. Então, eles queriam muito o que eles tinham bastante, que dizem que Beirute é uma cidade muito bonita e que tinha tudo que nos países árabes que são fanáticos religiosos não tinha, lá em Beirute tinha boates e clubes de dança e não sei o quê, de modo que tinha muito turismo também dos países ocidentais, e não só de árabes, que dizem que realmente era uma cidade muito bonita, beira-mar, e tem hotéis muito bonitos, e nunca fui lá, mas já há muitos anos, também por divergências tinha o partido dos cristãos e tinha o país dos árabes, e os árabes muçulmanos, eles têm duas facções separadas que uma não tolera a toda, são os xiitas e os sunitas. E o Hezbollah é xiita, e tem os sunitas que estão em outros países. É isso que eu Eles queria não só entender, guerreiam Ruth. contra Israel, como eles guerreiam Né? entre si O também. Hezbollah, ele é sunita, Xiita. xiita. E o Hamas? O Hamas também.
Também xiita. xiita? É. Ah. Agora, tem A Arábia Saudita outros, que é sunita. sunita. É. Então, e tem muitos, E o Irã é são tantos xiita. países árabes, né? Tem o Irã, tem não sei o quê. É tudo, cada um é de um bloco diferente. E eles se matam também entre eles. O problema é que entre os muçulmanos, esse negócio de matar é uma parte da religião, né? É, Faz parte da religião deles. Que religião? Mas é o que tem. De é. modo que, para eles, e o governo provisório que tem lá no Líbano está com muito medo, porque eles não têm condições econômicas, nem de segurança, nem de nada, de se defender, porque eles não têm um exército que possa defendê-los. E se Israel responde a um ataque que seja um ataque sério do Hezbollah, vai para Beirute, vai de onde Onde saem. saiu, vai voltar. E a maioria dessas plataformas que eles estão mandando agora, o Hezbollah, esse pouco que eles estão mandando de foguetes antitanques, de onde é que eles estão atirando? Das aldeias cristãs, ao longo da fronteira, que não é dentro de Beirute, ao longo da fronteira, que é muito próximo de Israel, a Metula e todos aqueles kibbutzim lá do norte, Dan, são uma distância que vai entre 700 metros a 3, 4 quilômetros. Tanto que toda essa faixa, os habitantes foram evacuados. É isso que eu No queria te momento, perguntar. Esses habitantes estão sendo evacuados por uma medida de prevenção, é isso? prevenção, porque se o Hezbollah, como está esse problema de dúvida que eu te falei, ninguém sabe o que está na cabeça deles. E se eles resolverem mandar foguetes, os foguetes do Hezbollah são muito mais precisos, muito mais potentes, e eles têm um poder de destruição muito maior do que os foguetes Hamas. do Hamas, além deles terem um número também muito maior. Eles declaram que tem mais de 100 mil foguetes. De modo que, o que faz o governo aqui? Vai expor essa população, são todas cidades pequenas, com exceção de Kiryat Shmone, mas que tem 20 mil habitantes, uma coisa assim. Caem dois, três foguetes desses possantes lá em Kiryat Shmone, é uma matança. O Domo E de Ferro não Metula, consegue também, nesse caso, o Domo de Ferro, eu sei que ele atua, mas não. mas nem, se eles mandam na quantidade que eles podem mandar, porque o Domo de Ferro ele é um foguete também muito inteligente. Se pela curvatura, né, do lançamento ele vê que vai cair ou no mar ou em áreas não habitadas, ele não derruba, o foguete explode. Agora, essa área é muito povoada, embora cada povoado seja pequeno, 1.000 e poucas pessoas, 2.000 e poucos, tem muitos kibbutzim, e vão desde a parte que faz fronteira com Israel, até o mar, até Rosh Hanikra, Uhum. toda essa faixa que faz fronteira com o Líbano. Acontece que é longa essa faixa, e embora seja estreita, então é muito difícil de você achar que ninguém vai sair, pode deixar todo mundo lá, que o Domo de Ferro vai resolver. E É. você não sabe quantos foguetes eles vão mandar. Se eles mandarem dezenas de foguetes de uma vez só, o Domo de Ferro não tem condições de derrubar Mas tudo. além do Domo de Ferro, tem também a Força Aérea Israelense, que também está de Sim, olho mas a Força para Aérea evitar que Israelense eles. não bombardeia os foguetes. Ele bombardeia. Aí o A que base. acontece? O que houve nas duas guerras do Líbano,
a Primeira e a Segunda Guerra. A Força Aérea fez mais um horror no Líbano. E é isso que o Líbano não esquece, só que o Hezbollah também não esqueceu. E por isso que eles não estão, não porque prejudicou muito a eles, mas os libaneses não conseguem perdoá-lo pelo que aconteceu em Beirute. A gente só fala do temor do Hezbollah atacar, do Irã atacar, mas eu acho que eu já te perguntei isso e vou te perguntar de novo. Israel, ele tem poder superior em relação ao Hezbollah e ao Irã? Israel não pode impedir que o Irã, que quem dá esse armamento todo? É, o Irã. O Hezbollah é o Irã. Sim, Agora, Israel está muito distante do Irã. sim. Israel não pode. Não, primeiro que Israel, digamos, poderia. A aviação israelense poderia bombardear o Irã, mas tem que sobrevoar tantos países árabes Eu não estou inimigos como o dizendo que Iraque. Israel teria que atacar o Irã. Eu estou perguntando que a gente sempre fala no poder de Está força do certo, Hezbollah, mas o Israel também tem o poder para atacar o Hezbollah. tem o poder, mas é o que eu tento explicar a vida toda. Tem duas formas de fazer guerra: guerra entre exércitos, onde existem leis internacionais, aquela Convenção de Genebra, que diz que você guerreia e você não vai atacar os não envolvidos, quer dizer, os civis. Se nós tivermos que atacar o Hezbollah não tem quartéis, não tem bases militares, tudo deles como o Hamas. Eles também estão Mesma entre coisa a população? no meio da população. É Ah, tudo no meio. E onde mais? Em Beirute. São prédios de andares, onde eles estão estabelecidos, de onde eles têm plataformas de lançamento. E quem é mais prejudicado é a população civil. Eles não são maior do que a população libanesa. A população libanesa é muito maior do que os adeptos lá do Hezbollah. Quem é que morre mais, quem é que paga todo esse prejuízo é o país Líbano, que Israel não está em guerra com o Líbano. entendi. Quer dizer, então, Esse é o só para a problema. É gente a mesma explicar. coisa com o Sim, Hamas. eu sei. A mesma A coisa gente com o colocar as Hamas. coisas bem explicadas porque as pessoas não entendem. É Porque difícil de entender. é difícil de entender. Israel tem condições de se defender tanto do Hamas quanto Tem, do Hezbollah. Isso é sim, claro. Ainda mais porque a gente ainda tem a ajuda dos Estados Unidos agora, nesse momento, que sim. também colocou esses navios aí no É. Mediterrâneo. Então, a gente, de uma forma ou de outra, a gente estamos, entre aspas, seguros, né? Então, não podemos ter medo e achar que eles vão ganhar essa guerra. Não é isso. O problema é como. Sempre existe o problema que, se você, o que levou também na Segunda Guerra do Líbano a Israel ter que entrar, ocupar uma grande parte, chegar até Beirute com forças de infantaria, porque a Força Aérea destrói tudo. Você não pode ganhar uma guerra quando você mata os civis que não te fizeram mal nenhum. Eles não têm culpa também que o país deles é um país de banana, que o governo não presta, que tem um ano que não tem presidente, que ninguém sabe quem manda, que não tem exército, e quem paga é a população civil. Quer dizer, tem coisas que Israel não faz porque Israel assinou o Convênio de Geneva, se bem que esse Convênio de Geneva diz que só é válido se as duas partes assinaram. Se uma parte não assinou e ataca, essa que assinou não é obrigada a levantar as mãos e dizer, É bom, eu me isso. rendo a É o eles que porque está eu não posso fazer acontecendo, nada. né? Pois é o que está acontecendo agora.
E essas Porque o ameaças? Hamas também não faz A gente parte, está, porque não é um país. é um grupo terrorista. Hein? E a gente escuta ameaça dos dois lados, né? O Bibi dizendo que para o Hezbollah não entrar, né? Tanto Biden quanto o Bibi, não entre, que vocês vão se arrepender. E por outro lado, tem o general lá deles, lá do Hezbollah, que O diz nosso, que ameaça de mandar Nasrallah. foguete para Haifa, né? Que a Haifa está na mira deles. O Exato. que a gente pode esperar dessas ameaças? Isso é blefe? O que é isso? A ameaça quando você quer fazer alguma coisa de fato, você não fala muito, você manda um foguete, né? Porque a gente sabe que ele tem. Agora, ele sabe, os Estados Unidos estão com 2 porta-aviões, cada um tem 4.500 homens, tem um monte de aviões, tem todo tipo de armamento contra foguete, tem também foguetes, tem tudo que é tipo de armamento para se defender. Agora, Israel não permite que nenhum soldado estrangeiro pise nos pés, Sim, com os pés aqui em Israel, para lutar ao lado dos soldados israelenses. Não. Mas eles, sem saírem do navio deles, eles eles têm fazem. foguetes de longo alcance que pode chegar em todo lugar que eles quiserem. E eles têm aviões os mesmos F-35 que vendeu para Israel, eles têm e têm mais aperfeiçoados ainda. De modo que eles podem. Qual é o receio do Biden? É que se o Hezbollah entrar, que o Irã vai ter um pretexto para entrar, que agora, esse mês, terminou o prazo que eles tinham feito naquele acordo que ficou cozinhando, cozinhando e não terminou, de qualquer fiscalização o armamento atômico. Então, eles agora, o Irã se sente livre. E o receio do Biden é que o Irã resolva entrar também na festa, e tem o Iraque, onde os Estados Unidos está sempre em luta com o Iraque e com o Teimã. Inclusive, um foguete lançado do Teimã na semana passada, em direção a Israel, foi abatido por um, por um dos destroyers que estão aliados, sempre um porta-avião, ele tem ao lado outros navios de guerra menores, que são mais rápidos e podem também atirar foguetes. Foi de lá que derrubaram o foguete, Ok. que era um foguete de longo alcance, mandado pelo Teimã contra Israel. O que nós temos com o Teimã? É, Me diga. e a situação deles está tão boa, né? Pois é. Então, É, essas coisas as pessoas não entendem. O Oriente Médio, e além do Oriente Médio, já na parte da Ásia, que são países muçulmanos, que estão dentro dessa aliança deles, quem é xiita com xiita, quem é sunita com sunita, é, eles entram na luta. Contra quantos países ou contra quantas organizações terroristas que têm esse poderio militar, não militar, poderio de ataque de foguetes, como são esses que estão aqui na nossa vizinhança, contra quantos Israel pode lutar? quantos? É um problema. E isso está durando a vida toda, desde que Israel É a primeira vez que os foi. Estados Unidos manda esse tipo de ajuda para Israel, Ruth, durante as guerras que Israel passou? Os Estados Unidos, o tempo todo, nós temos um acordo, uma aliança com os Estados Unidos, que eles anualmente dão um X de milhões de dólares em armamentos. Que armamento é uma coisa que está sempre se renovando,
você tem sempre coisas que vão evoluindo, você vai fazendo coisas mais aperfeiçoadas, e não tem fim, porque a quantidade de conflitos bélicos que Israel tem ao longo desses 75 anos, eu acho que nenhum país no mundo passou por Mas, isso. mas colocar aqui Nunca teve isso, nunca teve isso. É a primeira vez. primeira vez. E por que, então? Então é por isso, né? No caso dos Estados Unidos, o medo É dos por Estados causa do Unidos Irã, também é o Irã. é o Irã. Também é uma Esse é o ameaça para os problema. Estados Unidos, né? É. Aliás, o Irã é Esse é uma o, ameaça para todo mundo, né? Não é só para os Estados sim, Unidos, né? pois mas esse é o problema dos Estados Unidos. Nunca aconteceu isso, É. jamais. E o Mas Catar, Ruth? E o Catar? Ele é inimigo de quem e ele é amigo de quem? Catar. olha, o Catar, ele ajuda muito o Hamas, mas não com armas. Quer dizer, ele não dá armas, mas ele dá dinheiro, Hum. muito dinheiro. O que Hamas faz com o dinheiro que o Catar dá não é problema dele, ele não se importa. Em princípio, o dinheiro era para ser usado em benefício da população, para ter água, que até hoje tantos milhões de dólares, bilhões, trilhões, nesses anos todos que o Hamas recebe do Qatar, e não tem água, e não tem eletricidade, e não tem saúde pública, e não tem bastante hospitais, não tem nada, nada que a população tem que receber de governo, porque agora o Hamas é o governo, nas últimas eleições, e já tem mais Israel. de E por 13 que é anos. Israel que dá tudo isso para a faixa de Gaza? Por quê? Ajuda humanitária. Por quê? Porque tem 2 milhões de habitantes em Gaza, mas não tem 2 milhões de terroristas. Sim, mas por que Inclusive, que como é que Israel você é recebe responsável por isso? Por esses. que que não? Não é responsável, não é responsável. É Ah, uma questão de humanitária, porque tem pena da população, porque eles são os infelizes, os poucos que não são do Hamas. Não são, os 2 milhões não são terroristas. Quer dizer, Sim. é possível que combatentes do Hamas seja cento e poucos mil, 200 e poucos mil, mas e o resto da população? Tanto que Israel permite de Gaza que 15 mil é, trabalhadores, operários de tudo que é coisa de agricultura, na construção, que entram diariamente para trabalhar em Israel. Não E isso agora, né? também, existe também Isso uma é para dúvida quê? Para aí, ajudar. existe também uma dúvida aí de que esse, parte desses trabalhadores que estavam nesses kibbutzim, que aconteceu isso tudo, que deram informações de detalhes, de funcionamento, de tudo. É possível, ninguém sabe, ninguém pode afirmar, porque talvez eles tenham sido forçados, porque o Hamas não tem problema nenhum de matar um irmão dele se ele desconfiar que ele está fazendo o contrário. Que assim como Israel pode ter receio de que eles dão informações para o Hamas, lá o Hamas pode ter receio de que eles dão informação para Israel. Está entendendo? É, Esse negócio de informação, de passar informação, é bilateral. Se entendi. bem que Israel não precisa das informações deles, porque tem meios de obter Bom, essas depois do dia informações. 7 de outubro, a gente não pode ter tanta certeza, né? Pois você não, exatamente. É, Você vive, você vive numa região onde não existe, onde a cultura ocidental não existe, onde o domínio absoluto, excetuando Israel, todos os outros países árabes são muçulmanos, alguns têm uns poucos cristãos que não têm nenhuma força política nem militar, de modo que é a é, verdade. essa é
a atmosfera, essa é a cultura, esses são os hábitos. É horrível. É. Ruth, hoje a gente fica sem saber o que a gente, né, em que ponto que a gente está em Gaza. Muitos dizem que já entrou parte do exército. Não, não entrou. Como é que está essa situação? Você tem Não, notícia? Israel não entrou. Não Está entrou. havendo uma discussão muito grande, o que eu leio nos jornais, o que eu ouço, rádio na televisão. Quem está pressionando muito para retardar essa entrada contra a vontade dos militares. Os militares, os comandantes, o Estado-Maior, todos estão muito desapontados, tanto com o Netanyahu como com o Biden. Netanyahu é porque está cedendo às pressões do Biden, porque existem dois fatores aí que influenciam muito. Um é o problema dos reféns que estão lá, que uma ala diz que a meta principal, primeira, deve ser libertar os reféns. E só então fazer o ataque por terra a Gaza. Agora, como que você vai retirar os reféns? Essas duas mulheres, mãe e filha, que têm nacionalidade americana também, foi pressão americana, porque elas têm nacionalidade americana também, e foi feita através da Cruz Vermelha Internacional. Ninguém sabe exatamente como. O fato é que elas foram entregues na passagem de Rafia, que é a fronteira com o Egito, comum a Gaza, ao Egito e Israel. Lá elas foram entregues às forças do Exército de Israel pela Cruz Vermelha Internacional. Agora, se levou 15 dias, 14 dias para liberarem duas, quanto tempo vai levar? Só crianças tem 30 lá. Inclusive uma criança que está todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para liberar, que o pai e a mãe foram mortos no kibutz. E essa criança ficou sozinha e foi levada lá para Gaza. Então, estão pedindo, pelo amor de Deus, para 4 anos liberar. de idade, né? 4 anos de idade, sem pai, sem mãe. Está entendendo? Não. Tem crianças lá de 10 meses, de 9 meses. Como é que você pode cuidar de uma criança Ruth, pequena? esses ataques que Israel faz, né, que está bombardeando e está bombardeando muito, né? Qual é o perigo dos reféns nessa situação? Porque Israel não tem como saber onde estão os reféns, senão já teria entrado Não, e como é que funciona essa sim, dinâmica, né? porque Israel quer atacar especialmente a parte norte da faixa de Gaza, que é onde está também a cidade de Gaza, que é a capital, né, digamos, da faixa, a cidade maior, mais importante. Porque lá é onde estão sediados a grande parte da liderança do Hamas. Dizem que lá tem 1 milhão de habitantes nessa parte norte de Gaza e que cerca de entre 600 e 700 mil já saíram em direção ao sul, que Israel promete que, se eles chegarem ao sul, vai garantir a eles água e alimentos e até serviços médicos. Então, entre 600 a 700 mil já saíram, que diz que lá é o local onde deve estar os reféns, na parte É. norte.
de Porque Gaza. é mais afastado da fronteira com Israel? Exato, que é mais afastado. Então, e isso é uma razão, porque aí, inclusive, porque Israel ontem conseguiu matar o controlador do sistema de foguetes do Hamas, que talvez essa seja a razão que tenha diminuído tanto o número Que de faz isso? foguetes. Qual é o nome que se dá isso? Controlador, não? Controlador do sistema de foguetes Como é do que faz? Hamas. É uma pessoa só que controla tudo? Não, cada coisa tem um comandante Ah, e tem um monte de gente em volta. tá. Israel só interessa matar os comandantes, que até agora já conseguiram matar 7, mas tem muitos. Então, talvez seja essa a razão que diminuiu tanto o número de foguetes que foram lançados contra Israel. Então, essa é a explicação de que uma é que se desconfia que os reféns estejam na No sul. parte norte da faixa de Gaza No sul. e que então Israel, por enquanto, não quer atacar, e quando for atacar, quando entrar, antes vai ter um ataque aéreo. Quer dizer, agora, eles têm em Gaza milhares e milhares de. Gaza é, é, um, é uma faixa que tem de extensão 41 quilômetros, e eles têm milhares de quilômetros de túneis, onde a grande parte da liderança está, e também as armas e foguetes ficam dentro desses túneis e eles tiram de lá para poder enviar. E Israel tem feito um esforço muito grande de conseguir bombardear exatamente esses túneis, que aí então atrapalha muito a ação Uhum. de Gaza e dos comandantes e responsáveis pelo armamento, pelo lançamento dos foguetes, e também é um lugar de abrigo para os combatentes, para ficarem mais, se fosse um header, um quarto de proteção que nós temos aqui, eles É. têm lá túneis Ruth, enormes. você falou que os comandantes, o exército de Israel, não estão satisfeitos com a Com questão adiamento do da adiamento. entrada. Mas isso também não é também é um consenso mundial de que tem que realmente esperar para evitar também muito mais mortes e mais. Sim, pode ser, mas o que dizem os militares é o seguinte: existe na guerra, em todos os combates, em todas as suas metas, existe um determinado momento que é mais próprio para você poder vencer uma batalha, que é quando as forças já estão prontas e quando o outro lado já está um pouco desgastado. Então, que aqui teve lá os combatentes estão o tempo todo funcionando. E Uhum. aqui não tem o exército, que é dos o permanente, que é dos jovens que são convocados, e tem os 3 anos, mas tem agora que convocaram reservistas, que são homens que já há anos que terminaram o exército, mas eles têm muito conhecimento, têm muita experiência, e também eles têm um amadurecimento psíquico e mental maior do que os jovens soldados de 18, 19 anos. Então, diz que eles são muito mais eficientes como soldados, como lutadores. E Aham. eles também têm cargos, né, mais importantes.
todos esses foram tirados das casas, das famílias, do trabalho, de tudo, e estão postados lá no sul, esperando a hora de entrar. E o tempo vai desgastando Também, né? também, porque começa o tempo que está afastado da família, começam as preocupações. Será, como é que está a família? Como é que está isso? Muitos deles, as famílias foram evacuadas, não estão em casa, e ele está lá, sem fazer nada. Estão, o tempo todo estão treinando, estão treinando, estão treinando, mas eles acham, os comandantes militares, que estão perdendo esse momento. E muitos acusam o Netanyahu que ele está com medo. Medo? Medo de quê? Medo Medo de quê? de assumir a responsabilidade. Mas Se acontecer alguma coisa, já porque aconteceu, o pior já aconteceu, né? e se os reféns morrerem, Hum, entendeu? Então, são tantas interrogações que e realmente é é a uma primeira situação. vez, é a É, primeira vez que Israel está diante é um de bico uma de sinuca. guerra onde tem 210, 220 Reféns. reféns. Nunca, Gente, nunca, nunca teve isso. me lembra que ela não era o caso, que no Israel não estava numa guerra, mas o resgate de Entebbe, né? Me lembra, Sim, muito me lembra, toda hora me vem esse filme na minha sim, mente, mas era e muito mais Israel deu fácil. uma, né? Você sabia onde estavam os reféns. Estavam todos no aeroporto. Né? Você É. entrou, chegou com o avião. Um país africano que não tem como fazer nada contra Israel. Entendeu? É. Entraram, atiraram, puseram dentro do avião, em um minuto todo mundo A grande sabia. questão aqui é exatamente onde estão os reféns. Exato. Lá você sabia onde eles estavam, você sabia quando, sabia onde eles estavam, tinha fotografia de tudo. E se não fosse por Aqui isso, não, Israel tudo já é uma teria. interrogação. E se não fosse por isso, Israel já teria terminado com Há tudo muito isso. tempo. Quer dizer, então há um interesse também por parte desses outros países. Não estou diminuindo o apoio deles, não, pelo amor de Deus. Eu acho que o apoio. Olha, minha querida, você pode ter certeza de uma coisa: não tem nenhum país no mundo que tenha algum interesse que as coisas saiam bem para Israel. Que as coisas Saiam bem para Israel. não existe. Nenhum país no mundo. Como não? Nenhum. Você está dizendo a população, mas em termos de Não, eu estou liderança. dizendo os países. Você vê que agora, anteontem, já foi, que teve aí uma conferência de paz que chamaram agora no Egito. Até o Ah, Brasil estava lá representado. O que o sim. Brasil tem a ver aqui com essa guerra com o Oriente É porque Médio, né? ele está sediando a, a ONU, né? Não está representando, não foi a ONU. Não, eu sei, Foi. mas ele está como representante, ele quer intermediar. É. E alguém lá nessa conferência, a maior parte são países árabes. O que eles falaram lá? Só contra Israel. É. Que paz? Quer dizer, não importa que tudo começou com um ataque brutal desse, uma tragédia que o Hamas fez em kibbutzim, em famílias, mulheres, crianças, não tinha um soldado lá. Alguém falou nisso? Alguém leva isso em conta? Não. A BBC, acho que só agora parou de chamar o Hamas de Estado palestino. Não, Hamas é um Estado palestino ou é uma organização de grupo terrorista? extremista. É É, grupo extremista, não é um grupo terrorista. Eles são extremistas. não, mas falou que é o que Não, chamam de agora é Estado terrorista, estou agora. falando, agora é terrorista. Mas no Antes Brasil também não se era Estado falava. palestino. O quê? O Hamas representa os palestinos? Não. Mas a gente sabe, né, Ruth, que se Israel não vai acontecer, porque não tem, é impossível isso. E
E se também acontecer, eu não quero nem estar aqui para ver o futuro. Se Israel deixa de existir, é o primeiro de muitos outros países que vão ter uma guerra de eliminação, Extermínio. de Não, extermínio, né? não existe essa possibilidade. Ah, também Eu sim. quero, Eu estou falando aqui, assim, aqui eles nunca têm que. ninguém falou nisso. Eu Ah, que estou falando da minha cabeça. Assim como os Estados Unidos não entraram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E até o Biden fala, nunca mais os Estados Unidos vão fazer uma coisa dessa, que nós ficamos de lado e vimos os nazistas matarem 6 milhões de judeus e não fizemos nada. Só no fim da guerra, quando os japoneses que estavam a favor dos nazistas bombardearam Pearl Harbor, que era uma base naval americana, lá perto do Japão. Aí os Estados Unidos entraram na guerra e fizeram o quê? Mandaram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e mataram quem? População civil, só. Só. Eu digo para você uma coisa: Israel também tem bomba atômica. eu sei. Eu sei. Israel também tem bomba atômica. É isso que eu falo. Não, Agora, você imagina, ninguém matou os Estados Unidos porque eles mataram aquela quantidade de pessoas, fizeram não, aquele não. desastre. Agora, você imagina o que o mundo vai fazer se Israel jogar uma bomba atômica em Gaza? Primeiro que judeu não faz isso, né? Judeu Pois não é é, terrorista. Judeu pois é, preza a vida mesmo do inimigo, né? Isso é a prova que a gente tem. exatamente. Eu tô falando isso, é um jogo de palavras, é óbvio, eu não estou em momento algum pensando nisso, mas eu estou falando assim, que o mundo deveria se preocupar, sim, em defender Israel, porque sempre eu lembro, né, da Pilar Raola, que sempre diz: enquanto não é comigo, não me interessa. Só que começa com o vizinho, e depois que acaba o vizinho, depois que o vizinho Aí some, vem vem para para mim. tua casa. Então, É. assim, a gente sabe que tem milhões, né, espalhados de terroristas no mundo inteiro. E a gente está vendo agora, né, as consequências. Toda vez que tem alguma coisa aqui de guerra, aí eles saem do armário. Aí começam os atentados, começa já gente morrendo, né, inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, o mundo deveria estar a favor de Israel, né? Mas não está. Olha, minha querida, o mundo cristão deveria pensar numa coisa. Quando, se um dia os muçulmanos conseguirem acabar com o judaísmo, o próximo passo é o cristianismo. É isso, mas é isso que eu estou falando. Né? O É isso. próximo passo. Porque Eles são querem dominar o mundo. as duas metas da religião muçulmana. É acabar com todos os infiéis no mundo. Quem são os infiéis? São todos aqueles que não são muçulmanos. Ok. Querida, tenha mais alguma coisa que a gente possa falar sei lá, de próximo capítulo? O próximo capítulo é realmente ver o que vai acontecer no norte, que é o próximo O capítulo, e norte? quando é que vai ter essa decisão da infantaria entrar em Gaza. Entrando em São, Gaza, você acredita que o Hezbollah vai cumprir a ameaça de entrar? essa é a ameaça, essa é a ameaça. Mas não é isso Agora, que, agora mas Israel não é não isso que pode, Israel está preocupado, né? não, Israel não pode basear a sua estratégia militar em ameaça do Hezbollah. Não, Israel vai fazer aquilo que é melhor para Israel, para a população de Israel, para libertar os reféns. Não para. Agora, a meta, se Israel conseguir fazer, é destruir o Hamas, para o Hamas não existir. E isso inclui também, aqui se fala claramente,
toda a liderança que está no exterior. Lógico. Eles estão vivendo assim, como reis, É, lá no Catar, na Arábia Saudita, onde quer que eles estejam, em hotéis luxuosos e com os melhores serviços, e só a cabeça funcionando para o mal. E aqui se diz, está escrito em todo o jornal, que eles também têm que pensar, que é. eles são alvo também. Não Dá só... Temos que continuar acreditando, né, Ruth? Confiando no nosso exército, nos nossos Exatamente. comandantes e ter Exatamente. paciência, né? Salve la luta. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, Elohim Gadol. isso. Elohim Gadol ve'am Israel Chai. Traduz aí, Ruth, para quem não entende. Elohim Gadol, Deus é grande. E Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Por muitos e muitos milhões de anos. Anos. Nós fomos os primeiros e seremos os últimos. Exatamente. Tá certo? Querida, obrigada mais uma vez aí pela sua disponibilidade em nos informar, né? E quem sabe a gente em breve volta aí com boas notícias. Boas notícias, falar de futebol. Eu não falo boas notícias, melhores notícias, né? Porque boas Boas notícias, notícias. eu acho que tão cedo a gente não vai. Melhores notícias é tudo que a gente pode esperar. Exatamente. Vai ser Beijo, tudo bom. Ruth. E é Psorot Tovot, é outra coisa que a gente diz. Só boas notícias. Psorot Tovot. Um Beijo, beijo. querida. Tchau. Tchau.